Amém. Pai do Senhor, meus irmãos, vamos fazer uma oração para iniciar mais essa transmissão. Que Deus possa nos abençoar. Amém? Pai amado, aqui estamos diante da Tua santa e gloriosa presença para pedir que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações aquilo que é necessário para o nosso crescimento, para o nosso entendimento, que a Tua bênção esteja sobre toda a Tua igreja e que o nome de Jesus seja glorificado através dessas transmissões, dessas lives, que neste momento o Senhor tem preparado para que a Tua igreja ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Amém, irmãos? Então, vamos meditar aqui um pouco na palavra, daquilo que Deus tem nos dado. Nós cremos, irmãos, que o Espírito Santo, ele tem falado muito intensamente nesses últimos dias. Nós cremos, né, que ele não tem deixado a igreja sem o seu alimento. Apesar de todo esse caos que o mundo está vivendo, de todo esse colapso em várias áreas aí do nosso planeta, nós cremos que Deus ele tem cuidado da igreja. Ele tem preservado o seu povo. Amém? Nós cremos assim, irmãos, e temos contemplado isso. Amém? Eu particularmente vejo isso, né? Eu contemplo isso muito de perto. Deus tem cuidado de nós. Ele tem cuidado da igreja. Amém? Então eu queria ler com os irmãos aqui uma referência lá de Gênesis, capítulo 9, versículo 22. É um texto muito conhecido, né? Fala sobre os filhos de Noé. Para quem não sabe, irmãos, Noé ele teve 3 filhos, né? Sem, Cã e Jafé. Esses 3 filhos, né? Através desses 3 filhos que nasceram, né? A geração depois que o dilúvio, né? Depois do dilúvio, esses 3 filhos de Noé foi que se multiplicaram sobre a terra, né? E criaram as outras gerações. Eu estava meditando nessa palavra, irmãos, e vi como é lindo, como Deus conserva a linhagem, a prole, né? Ele cuida disso, irmãos, né? Uma atitude nossa hoje, amanhã reflete na nossa prole. Uma atitude nossa hoje, amanhã ela reflete nas nossas vidas, na nossa prole, e por aí vai. Talvez você tenha a oportunidade de fazer o bem hoje, faça. Lá na frente, né, a gente vê os frutos, a gente recebe, né, os frutos. Aqui, ó, eu vou ler 2 versículos só para os irmãos que falam a respeito de um episódio que aconteceu na vida de Noé. Noé ele plantou uma vinha, né, e involuntariamente ele bebeu um pouco mais de vinho e acabou ficando meio que embriagado. Ele acabou se despindo, né? E um dos filhos dele, né, acabou vendo a nudez dele e, né, meio que tirou um barato e expôs a imagem, né, a nudez do pai dele. Ele foi lá fora, falou para os irmãos dele, né, e não ficou legal. Os outros 2 irmãos dele, né, vendo que aquilo não estava legal, eles pegaram uma capa e foram de costa para não ver o pai deles nu, e foram lá e envolveram o pai deles. Né? E isso foi um ato diante de Deus muito, muito legal, muito bom. E isso acabou resultando na bênção de Sem e Jafé. E Cã acabou, né, colhendo frutos amargos por causa dessa atitude dele. Vamos ver no texto, irmãos? Fica mais claro, para não ficar só nas minhas palavras. Está lá em Gênesis capítulo 9, versículo 22 até o 24. Diz assim, ó: E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. 23. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Irmãos, né, parece uma coisa meio insignificante, né, você lendo assim. Mas isso, irmãos, né, reflete muita coisa. Aqui tem uma visão espiritual muito abrangente, apenas nesses 2 versículos. Você expor, irmãos, né, o pecado, a nudez do teu irmão, isso implica uma série de coisas espirituais malignas.
As coisas de Deus, irmãos, elas são... Deus, ele não expõe ninguém. A Bíblia fala que Ele simplesmente perdoa. Ele encobre, Ele não mostra, não joga na cara. Deus é assim, Ele perdoa, e a Bíblia fala que Ele joga no mar do esquecimento para nunca mais se lembrar dele. Você nunca viu Jesus Cristo expondo ninguém, irmãos. Você nunca viu Paulo expondo ninguém. Você nunca viu Davi, Abraão, os homens de Deus, irmãos. Eles não expõem. Pelo contrário, né? Eles encobrem, eles ajudam, eles oram. Eles fazem aquilo que o Espírito Santo direciona para ser feito. As coisas de Deus, irmãos, elas são uma bênção para nós. Desde que as nossas atitudes estejam coerentes com as atitudes do Espírito, da mente de Cristo, da mente de Deus em nossas vidas, em nossos corações. Aqui, irmãos, né, depois, se você for fazer uma leitura mais abrangente do texto, você vai ver que Noé, ele abençoou Sem e Jafé por causa disso. E já Cã, ele falou que, olha, você será amaldiçoado e você servirá os seus irmãos, né? Você será servo dos seus irmãos. E, irmãos, uma lição linda, por isso que eu falei que Deus preserva a linhagem, a prole. Né? E, através da linhagem de Sem, nasceu Abraão. Se você ler aqui a genealogia, você vai ver que Abraão, ele nasceu da linhagem de Sem. E o ministério de Abraão, irmãos, foi uma coisa muito linda. Foi uma coisa que Deus, o próprio Deus, teve um chamado especial para Abraão. Né? Tudo isso por causa de uma atitude lá atrás, de Sem. Uma atitude linda. Ele não quis expor o pai dele, né? A nudez, a vergonha, o pecado que seria nos dias de hoje. Então, meus amados, nunca exponha o teu irmão. Nunca jogue no ventilador nada, o pecado do teu irmão. Pelo contrário, né? Vamos perdoar, vamos compreender. A igreja de Deus, irmãos, ela vive assim. O Espírito Santo nos instrui assim. Quantas palavras Deus já nos falou a respeito dessas coisas, né? Da gente compreender. É um corpo, irmão, nós somos um corpo. Compreender a falha dos nossos irmãos. Amém? E pela linhagem, irmãos, aqui, quando nasceu Abraão, né, quando Deus fez o chamado a Abraão, o primeiro versículo lá de Gênesis 12, quando Deus fala, vamos ler lá? Gênesis 12, versículo 1, diz assim, ó, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aqui, irmãos, eu vejo na vida de Abraão, no mínimo aqui, 4 desafios que Deus lançou nesse chamado a Abraão. Veja, irmãos, que a primeira coisa que está falando aqui na primeira parte do versículo, fala assim, ó, ora, o Senhor disse a Abraão. Irmãos, como identificar que é Deus que está falando? A voz de Deus, né? Se realmente é Deus que está falando com você. Abraão não teve nenhuma dúvida, irmãos. Abraão, ele ouviu aquela voz, teve certeza. Por que ele teve essa certeza, irmãos? Não é à toa que ele ganhou um título, Abraão, o pai da fé. A Bíblia fala que a fé é a certeza das coisas que se não veem. Então Abraão teve certeza que aquela voz era a voz de Deus. Fé, irmãos, é imprescindível nas nossas vidas. Deus está falando aos nossos corações o tempo todo. Eu ouço a voz de Deus. Cada palavra, né, que Deus nos traz aqui, cada pregação, cada irmão, né, nas lives aí, às vezes falando, algumas que a gente acompanha, a gente vê Deus falando, irmãos. E aqui, irmãos, né, trazendo para os dias atuais, nós não podemos ter dúvida, irmãos, quando é Deus que fala. Quantas pessoas se frustram por confundir? Olha, irmãos, se
Tem um versículo chave aqui muito lindo. É lá no Salmo 51, versículo 11, a parte B do versículo. Davi faz uma oração. Ele fala assim: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Que lindo, irmãos. Davi sabia que aquilo era a chave. Davi sabia que aquilo era, era a base de tudo. Era o ponto focal da vida dele para com Deus. Não retire de mim, Senhor, o teu espírito. O espírito, irmãos, é que nos leva a identificar a voz de Deus, a ter certeza, a ter fé, convicção. Por isso que Abraão, irmãos, ele teve essa convicção. Então hoje, às vezes, você, sei lá, se depara com alguma situação, um emprego, por exemplo, você fala, é de Deus. Mas te tirou da presença dele. Mas, sei lá, te frustrou, te levou por amor ao dinheiro. Te levou por caminhos tortuosos. Será que era de Deus? Ou nós não soubemos identificar, pelo Espírito? O Espírito tem que estar em nós, irmãos. Ele é a chave. Ele é o negócio principal de uma vida espiritual bem-sucedida. Eu não posso andar tateando. Será que é de Deus? Não. Teve dúvida, já não é. A voz de Deus falou uma certeza. Abraão, sai da tua terra. Ele não pensou duas vezes, irmãos. Ele não questionou. Ele não foi consultar ninguém, nem a mulher, nem o pai dele. Ele ouviu aquela voz, ele teve certeza que era Deus. Ele teve aquela convicção. Ele simplesmente obedeceu, irmãos. Às vezes você entra num casamento, achando que é de Deus e não é. Às vezes você entra em tanto barco furado que tem por aí, irmãos, porque você não tem essa convicção, essa voz do Espírito, a certeza das coisas que se não veem. Isso Abraão tinha, meus amados. Isso Davi tinha. Por que Davi deu a volta por cima, irmãos? O maior gigante, irmãos, na vida de Davi, não era Golias. Golias foi fácil, Foi fácil derrotar. Teoricamente, foi fácil. O maior gigante na vida de Davi, irmãos, era o rei Saul, que tentou matar ele 3 vezes, fazendo-se de amigo, fazendo-se de irmão, tentando de alguma forma atraí-lo, com a sua filha, querendo ser sogro dele. Mas o intuito dele era maligno, era matar a Davi. Por que Davi também ganhou esse título, irmãos, de um homem segundo o coração de Deus? Por que as pessoas falavam, olha, Jesus, filho de Davi? É uma linhagem, irmãos, que foi preservada. É uma linhagem linda de Deus, que veio lá de Noé, Sem, Abraão, Isaac, Jacó, e por aí vai. Até chegar em Davi, Jesus Cristo. E hoje a linhagem, irmãos, de Abraão que nós temos, é uma linhagem espiritual. A Bíblia fala que aqueles que têm fé são filhos de Abraão. E não é a fé, irmãos, não é falar, eu tenho fé, mas andamos em dúvida. Andamos tateando, por onde é? Será que é de Deus? Será que não é? Não é. Teve dúvida, já não é, irmãos. O Espírito nos dá a convicção. O Espírito nos dá a certeza das coisas que se não veem. Amém, amados? Abraão, irmãos, ele não teve questionamento nenhum. Nem para você falar assim, nossa, Abraão, ele titubeou. Não. Ele foi certo que aquilo era Deus, aquela voz era Deus falando no coração dele. E era, irmãos, E era. Hoje nós somos abençoados, porque ele creu, sem nenhuma dúvida lá no passado. Então creia, meus amados, que hoje, Deus está falando aos nossos corações. Ele está nos dirigindo. Busque o Espírito, não deixa, O temor a Deus, irmãos, não é aquilo que o nosso pastor tem nos ensinado.
É medo de desagradá-lo. Não é esse temor, ai que medo, Deus vai me castigar. Não. O princípio de toda a sabedoria, irmãos, né? A Bíblia fala que é medo de desagradar, é o temor a Deus. E Deus vai nos instruir, irmãos, em toda a palavra de sabedoria, né? Pelo Espírito Santo hoje, que fala aos nossos corações. Aí Deus falou a Abraão, Abraão, sai da tua terra. O primeiro desafio de Abraão, irmãos, foi ter certeza. Nossa, Deus está falando no meu coração. Deus tem um chamado especial para mim. E ele foi lá e saiu. Ele deixou. Ele cumpriu, irmãos, né? Rigorosamente aquilo que Deus havia falado no coração dele. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra. Quebra todo vínculo, né, com o passado. Quebra todo vínculo com esse mundo, com essa terra. Sai da tua terra. Sai da tua parentela. Sai da casa do teu pai, ele falou. E vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus ainda ia mostrar, irmãos, a terra para Abraão. E ele saiu. Né, ele foi. Sem nenhuma promessa, sem nada. A promessa veio depois ainda, irmãos. Deus só falou, vou te mostrar uma terra. Mas Deus não falou que ele ia ser abençoado, que ele ia ter, né? Deus queria ver ali, irmãos, se Abraão iria realmente obedecer. Ele não prometeu nada para Abraão. No primeiro versículo, não. Ele só falou, vai para uma terra que eu vou te mostrar ainda. A partir do segundo versículo foi que veio as promessas. E eu creio que aí já tinha passado um tempo. E essas promessas, irmãos, ela é condicional pela obediência. Você obedece, as promessas vêm. Foi isso que aconteceu na vida de Abraão, meus amados. Olha lá no versículo 2. Ele fala assim, ó, e far-te-ei, 12:2, uma grande nação, e abençoar-te-ei, olha só, primeira promessa, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Estava tudo para o futuro, irmãos, a promessa. Não tinha nada ali imediato. Nós hoje queremos ser imediatistas, queremos a bênção para hoje, queremos que as coisas aconteçam hoje. Sabe quanto tempo demorou, irmãos, a bênção de Abraão? 25 anos. A Bíblia fala que ele tinha 75 anos quando aconteceu esse chamado de Deus. E com 100 anos de idade foi o que a promessa veio. Então Abraão, irmãos, ele teve 3 atributos espirituais que são imprescindíveis, básicos na nossa vida hoje, irmãos. Primeiro, Abraão teve fé. Segundo, ele obedeceu. Né? E terceiro, ele teve paciência, irmãos. Nós não, somos imediatistas. Queremos tudo para ontem. Né? Não podemos ser assim, irmãos. O Espírito nos ensina todas as coisas, diz a Bíblia. Ele nos ensina toda a verdade, todas as coisas. E Ele está nos ensinando pela palavra. Quanta coisa linda Deus tem nos ensinado nesses últimos dias. Quanta coisa maravilhosa, irmãos. Cada bênção, cada palavra que Deus tem nos dado aqui, nos impacta, nos chacoalha, nos acorda, né? Nos dá novos horizontes, nova direção, novos conceitos. Tudo Deus tem nos dado aqui, irmãos. Por isso que eu falei no começo aqui, né? Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado, irmãos. Vejam que, em meio ao caos que estamos vivendo, Deus tem cuidado de cada um dos seus filhos aqui. Deus tem preservado a igreja. Preservado mesmo, irmãos, em todas as esferas, em todos os aspectos, em todos os sentidos que você imaginar. Eu vejo Deus cuidando da igreja. Eu vejo, irmãos, claramente isso. Nossa, como é lindo poder contemplar isso. Poder contemplar a face de Deus, irmãos. Às vezes eu fico imaginando, irmãos, eu estava vendo aqui a vida de Abraão e estava imaginando isso, como que Abraão teve toda essa bênção na vida dele por completo, simplesmente porque ele creu. Ele creu, irmãos, né? Os outros vieram, né, como
um efeito cascata. Ele creu primeiro, né? Obedeceu, teve paciência e lá na frente ele colheu todos os frutos. E foi assim com Davi também, meus amados. Davi era um adolescente, um pirralho. Deus foi lá, né, e prometeu, esse aqui vai ser o rei de Israel. Deus viu lá o coração, irmãos. O coração de um homem que amava, que tocava harpa para Deus. Lá no meio das ovelhas, quietinho, na sua. Parecia que era um Zé Ninguém. Parecia que, parecia não, ele era mesmo. Mas as coisas de Deus são assim, irmãos. Aí Deus vai lá e chama Davi. Chamado todo especial, irmãos. Um homem cheio de falhas também, cheio de erros, cometeu pecados, diria que até grave, mas ele deu a volta por cima, irmãos. Justamente porque ele fez essa oração aqui. Pai, não retire de mim o teu Espírito. Que lindo, irmãos. Não retire de mim o teu Espírito. Aqui, irmãos, está o segredo de Davi. O segredo de Abraão. O segredo lá atrás, que começou com Noé, com Sem, Jafé também. E Deus foi fazendo prosperar esse segredo, irmão. O Espírito, a mente de Cristo, que é trazido até os dias atuais, irmãos, como uma bênção grandíssima para nós. Não importa nada, meus amados. O que importa hoje é nós termos o Espírito. Você tem o Espírito, você tem tudo. É Ele que vai nos dar, irmãos, o reino dos céus. É Ele que vai nos colocar entre os 144 mil escolhidos. É Ele que vai nos dar a verdade. É Ele que vai te livrar de todo o pecado. É Ele que vai livrar de todo o mal. Nossa, irmãos, no meio dessa pandemia, no anjo da morte que está passando, assolando tantas famílias, impactando esse planeta de uma forma tão estranha. As pessoas estão tão perdidas. A mídia está perdida, os governantes estão perdidos. Já falei isso aqui várias vezes, Mas Deus tem nos dado uma direção aqui, irmãos, tão linda. É como Ele cuidasse mesmo. Olha, vocês, fiquem calmos. Mantenha a fé. Mantenha a perseverança. Eu estou cuidando de vocês. Se mantenham com a vida espiritual em dia. Mantenham o foco no Espírito. Aqui está o segredo. Aqui está a chave para vocês, não cair em tudo isso que a gente está vendo aí, irmãos. A política está um caos. A mídia é só mentira. A mídia é uma grande mentira, irmãos. Parece que Satanás tomou a rédea das mídias. Sejam elas, da internet, televisiva, sei lá, de qual for. Ele está reinando, está imperando em cima da mídia. Alguns aplicativos, irmãos, eu excluí, não gosto da minha vida. Instruo também, até as minhas filhas, eu falo para elas, não. Você vai, sei lá, esse TikTok. O que tem ali? Nada, irmãos, nada. Sei lá, Instagram, Facebook, tanta mídia social, irmãos, que não leva o homem a nada. É política, é sujeira. Pouca coisa de Deus, irmãos. Por isso que nós temos que aproveitar isso que Deus está nos dando, através dessas lives, dessas transmissões aqui, via os canais da igreja. Aproveite isso, meu amado. Joga no lixo, tudo isso que não edifica em nada. Foca no Espírito, amém? Deixa Deus te conduzir pelo Espírito Santo. A palavra dele tem sido muito instrutiva, irmãos, muito edificante.
Aqui eu não perdo uma palavra, não perco uma palavra aqui. Sexta-feira, domingo, né, eu procuro me reunir com a minha família, não, agora vamos nos ligar aqui, vamos nos conectar, vamos estar atentos. Não podemos, irmãos, desperdiçar isso. O mundo, né, tá isso que nós estamos vendo aí. Né, pessoas morrendo em tudo quanto é lugar. A nossa volta, né, parece que no começo a gente não via tanta morte próxima. Mas aqui, né, agora, nossa, tá morrendo vizinho, na empresa, fulano, parente de cicrano. E eu já falei aqui e vou repetir, irmãos. Deus falou através do nosso pastor, olha, vai acontecer coisas. Vai morrer muita gente, eu lembro como se fosse hoje, ele falando. Se prepare, irmão, se prepare, igreja. Vai acontecer coisas. Vai morrer muita gente, irmãos. Muita gente não deu crédito. Mas aqueles que creram, irmãos, como Abraão, estão contemplando toda a verdade de Deus para as nossas vidas. Portanto, irmão, não desdenhe daquilo que Deus tem nos dado. Cada culto, cada palavra, a igreja local, a igreja matriz, o nosso pastor Takayama, pastor Mamoro. Nossa, que bênção, irmãos, para nós. Aqui os irmãos, né, pastor Carlos, evangelista Mateus, tem sido de grande valia, irmãos, um alimento muito sólido, muito bom. Eu não abro mão disso, irmãos. Eu estou me agarrando cada vez mais firme nessa palavra. Porque eu sei que nós estamos vivendo os últimos dias, as últimas horas. E Deus, né, tem cuidado de nós. Igreja do Senhor. Você, igreja do Senhor, ouça o que o Espírito está falando aos nossos corações. Amém? Deus te abençoe. Fica na paz, meu amado. Permaneça firme no Espírito, nessa palavra. Glória a Deus. Amém. Pai amado, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pelo teu cuidado, por esta bênção que estar aqui, sendo instrumento do teu Espírito, de alguma forma. Oh, Pai, muito obrigado por cuidar da tua igreja, por cuidar do teu povo, pela tua palavra da verdade, que o teu Espírito tem falado a nós que somos igreja. Continua abençoando, Pai. Em nome de Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus.